Privacidade e segurança nas grandes cidades é o tema deste trabalho de redação técnica da professora Judite Almeida. Com o avanço da tecnologia, o monitoramento urbano se tornou cada vez mais presente, intensificando discussões sobre segurança, privacidade e liberdade. Os integrantes deste trabalho são Diogo Santos Oliveira e Eduardo Henrique Rodrigues Pessoa. Ao longo deste trabalho, serão abordados a vigilância urbana, o reconhecimento facial no Brasil, os benefícios e riscos dessas tecnologias, os impactos sociais, a proteção de dados e algumas referências culturais ligadas a esse tema. Hoje, as grandes cidades usam cada vez mais tecnologia para monitorar a população. Isso acontece com a promessa de aumentar a segurança, prevenir crimes e melhorar o controle dos espaços urbanos. Ao mesmo tempo, esse avanço também levanta uma questão importante. Até que ponto essa vigilância protege e em que momento ela começa a comprometer a privacidade? O crescimento das grandes cidades trouxe novos desafios para a segurança pública. Mais circulação de pessoas, veículos e informações tornou o controle do espaço urbano cada vez mais complexo. Nesse contexto, a tecnologia passou a ser vista como uma forma de tornar a vigilância mais eficiente e a resposta mais rápida diante de situações de risco. A tecnologia passou a ocupar um lugar cada vez mais importante no monitoramento urbano. Câmeras de vigilância, sensores, bancos de dados e sistemas com inteligência artificial passaram a ser usados para acompanhar o que acontece nos espaços públicos. Com isso, o controle da cidade se tornou mais amplo, mais rápido e também mais dependente da coleta constante de informações. O conceito de Smart Cities está ligado ao uso da tecnologia para melhorar o funcionamento das cidades. Sensores, câmeras, redes digitais e sistemas automatizados passaram a ser usados para organizar melhor serviços como trânsito, iluminação, mobilidade e segurança. A proposta é tornar a gestão urbana mais eficiente, rápida e integrada. Ao mesmo tempo, esse modelo também amplia a coleta de dados e levanta discussões sobre privacidade e monitoramento. Uma das tecnologias mais presentes nesse cenário é o reconhecimento facial. Esse sistema funciona por meio da identificação de rostos em imagens ou vídeos, comparando essas informações com bancos de dados. Nas cidades, ele vem sendo usado em espaços públicos, eventos, transportes e ações de segurança. Isso mostra que o reconhecimento facial deixou de ser algo distante e passou a fazer parte do cotidiano urbano. Por isso, ele se tornou um dos principais pontos dessa discussão, porque envolve ao mesmo tempo tecnologia, vigilância e direitos individuais. No Brasil, essa tecnologia passou a ser adotada em diferentes cidades. O reconhecimento facial já aparece em eventos, transportes e ações de segurança pública, o que mostra como esse tipo de monitoramento se tornou mais presente no país. Esse avanço também deixou mais evidente que a discussão não envolve só inovação tecnológica, mas também limites, impactos e a necessidade de regulamentação. Os dados deixam esse avanço ainda mais claro. Em 2019, o reconhecimento facial já era usado em 37 cidades brasileiras. Em 2025, o número de projetos ativos chegou a 376, com potencial para monitorar cerca de 40% da população do país. Esses números mostram que essa tecnologia cresceu de forma muito rápida e passou a ocupar um espaço cada vez maior na segurança pública e no monitoramento urbano. Por isso, esse crescimento também torna mais urgente a discussão sobre limites, transparência e regulação. Mesmo com todos esses problemas, essas tecnologias continuam sendo defendidas por causa de alguns benefícios. Entre os principais estão o auxílio na identificação de suspeitos, a resposta mais rápida a ocorrências e emergências e a maior capacidade de monitoramento em áreas de grande circulação. Em cidades grandes, onde o fluxo de pessoas e veículos é intenso, esse tipo de recurso costuma ser apresentado como uma forma de ampliar a vigilância e melhorar a atuação da segurança pública. Por isso, muita gente vê essas ferramentas como apoio para a prevenção, controle e resposta mais eficiente em situações de risco. Apesar dos possíveis benefícios, o uso dessas tecnologias também envolve riscos e limitações importantes. Entre os principais problemas estão os erros de identificação, os vieses raciais e sociais dos algoritmos e o uso de dados sem transparência. Na prática, isso significa que uma ferramenta criada para aumentar a segurança também pode produzir injustiças, reforçar desigualdades e atingir pessoas de forma indevida.
Isso é ainda mais grave quando esses sistemas passam a influenciar decisões sobre quem deve ser monitorado, abordado ou tratado como suspeito. Por isso, discutir essas limitações é essencial. Além dos riscos técnicos, existe também uma consequência social importante. Quando a vigilância se torna constante, a sensação de privacidade diminui e o controle sobre a vida das pessoas aumenta. Isso afeta a liberdade no uso dos espaços públicos e pode atingir com mais força grupos que já são mais vulneráveis. Nesse sentido, o problema não está só na existência da tecnologia, mas também na forma como ela passa a interferir no comportamento das pessoas e no modo como elas circulam pela cidade. No Brasil, essa discussão também envolve a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pela lei, dados biométricos e faciais são considerados dados sensíveis, ou seja, informações que exigem um nível maior de cuidado no tratamento. Isso mostra que o uso dessas tecnologias não pode ser visto só como uma questão de eficiência ou segurança. Quando esse monitoramento envolve a população, o problema também passa pelo uso correto das informações, pela transparência e pela responsabilidade de quem coleta esses dados. Por isso, falar de reconhecimento facial e vigilância urbana também exige pensar em proteção de dados, limites de uso e respeito aos direitos das pessoas. Essa discussão sobre vigilância também aparece na literatura. No livro 1984, George Orwell apresenta uma sociedade em que o poder controla a população por meio da observação constante. A obra mostra como a vigilância pode deixar de ser uma ferramenta de segurança e passar a funcionar como um instrumento de controle. Mesmo sendo uma ficção, 1984 continua atual porque ajuda a pensar até que ponto a tecnologia pode ser usada para limitar a liberdade das pessoas, controlar comportamentos e transformar o monitoramento em parte da vida cotidiana. Por isso, a obra continua sendo uma referência importante quando se fala sobre vigilância e controle social. Esse tema também aparece de forma muito forte na mídia audiovisual, principalmente em documentários como Citizenfour e Coded Bias. No caso de Citizenfour, o foco está na vigilância em massa e na forma como dados podem ser coletados e usados sem que a população tenha controle sobre isso. Já Coded Bias mostra que os algoritmos não são neutros e que sistemas de reconhecimento facial também podem reproduzir erros, preconceitos e desigualdades. Juntos, esses documentários ajudam a entender que o problema não está só na tecnologia em si, mas também na forma como ela é usada e nas consequências que isso pode gerar para a sociedade. Além dos documentários, esse tema também aparece com força na ficção e no cinema. Obras como Black Mirror, Minority Report e Snowden mostram de formas diferentes como a tecnologia pode ultrapassar o limite da proteção e passar a interferir diretamente na liberdade das pessoas. Em alguns casos, a vigilância aparece como forma de prever comportamentos, em outros, como invasão da vida privada ou como instrumento de controle social. Mesmo sendo obras ficcionais ou dramatizadas, elas ajudam a imaginar consequências que hoje já parecem cada vez menos distantes da realidade. Diante de tudo isso, a questão central passa a ser justamente essa: até que ponto a tecnologia contribui para a segurança e em que momento ela começa a ultrapassar esse limite? Por um lado, essas ferramentas são defendidas por ampliar o monitoramento, agilizar respostas e apoiar a segurança pública. Por outro, quando são usadas sem transparência, sem controle e sem limites bem definidos, elas também podem ameaçar a privacidade, reforçar desigualdades e ampliar o controle sobre a população. Por isso, o problema não está apenas na existência da tecnologia, mas principalmente na forma como ela é usada. Ao longo desse trabalho, ficou claro que a tecnologia passou a ocupar um papel cada vez mais importante na segurança das grandes cidades. Câmeras, sensores, inteligência artificial e reconhecimento facial já fazem parte desse cenário e são apresentados muitas vezes como soluções para tornar o monitoramento mais eficiente e a resposta mais rápida. Ao mesmo tempo, também ficou claro que esse avanço não traz apenas benefícios. Quando essas ferramentas são usadas sem transparência, sem regulamentação adequada e sem limites bem definidos, elas podem comprometer a privacidade, reforçar desigualdades e ampliar o controle sobre a vida das pessoas. Por isso, pensar a segurança nas grandes cidades hoje também significa pensar em liberdade, em proteção de dados e em responsabilidade no uso da tecnologia. Uma cidade segura não deve exigir uma sociedade permanentemente vigiada.
As referências reunidas aqui serviram de base para toda a construção deste trabalho. Foi a partir delas que se tornou possível desenvolver essa discussão sobre vigilância, reconhecimento facial, privacidade, segurança e controle nas grandes cidades. Com isso, encerramos este trabalho.